Fraternais saudações. E hoje, dignos, vamos falar sobre autodefesa psíquica, sobre defesa astral. Mais especificamente, como podemos bloquear, fechar, proteger 3 importantes centros psíquicos, a saber, o alto da nossa cabeça, base do chakra coronário, bem como também o centro de nossa testa na altura do terceiro olho e o nosso plexo solar, na altura aproximadamente do umbigo. E como nós podemos trabalhar isto de maneira simbólica e efetiva, no sentido de nos resguardarmos de energias sombrias, malévolas ou dissonantes. Sejam, portanto, muito bem-vindos a este que é o nosso vídeo 213, 213º vídeo em nosso canal de estudos herméticos e esotéricos e sobre as leis da vida. Aqui quem vos fala de nosso laboratório Rosa Cruz de Alquimia é o Frater Cassiano Camilo Compostela, paz profunda. E indo direto ao ponto, dignos, uma das perguntas que geralmente me fazem é que instrumento, que símbolo ritualístico é esse que eu utilizo desde há muito tempo sobre a cabeça? Este pano branco aqui posicionado, que os senhores já estão habituados a me ver aqui no canal e quando encontram presencialmente. Isto chama-se taquiá. É um instrumento de origem muçulmana, africana. Na África também se utiliza muito, na África ali mediana, mas também é muito utilizado pelos próprios árabes, mais especificamente pelos muçulmanos. O taquiá é um símbolo ritualístico de conexão com o divino. Mas verifiquemos, dignos, eu vou falar sobre o taquiá e sobre como bloquear propriamente a cabeça na sequência, mas é interessante que a gente tenha essa visão ampla a nível cultural em diferentes circunstâncias e linguagens. O taquiá é utilizado na cultura arábica, muçulmana, africana também, mas se você observar, os judeus, por exemplo, eles também vão usar por sobre a cabeça um outro instrumento circular chamado de kippá, também feito de pano, e kippá vai ser igualmente um símbolo de conexão do homem com o divino. Se formos observar isso na tradição cristã ocidental, muitos padres, muitas congregações religiosas, dentre as quais já fiz parte também de 2 especificamente, já contei isto num outro vídeo, eles vão utilizar sobre a cabeça o solidel, que é também um pano de cores variadas a depender da congregação religiosa que se utiliza por sobre a cabeça. Basta lembrar da figura do Papa. Você vai ver que ele sempre tem algo sobre a cabeça. Solidel, bem do latim, significa solis Dei, ou seja, somente para Deus. Então é um símbolo de conexão com o divino, é um símbolo de proteção. Nas tradições de matriz afro-brasileira, na Umbanda, no Candomblé, tanto homens quanto mulheres vão também utilizar por sobre a cabeça alguma espécie de turbante, alguma espécie de elemento protetor. Nestas tradições, inclusive, a cabeça vai ser chamada por vezes de ori, ou seja, é o elemento intermediário entre o pensamento, entre as emoções, os sentimentos, o ente humano e também aquilo que é o divino. É o ponto de conexão entre a força orixá, entre a força luminosa e o próprio indivíduo. Então, é interessante verificarmos isso, que a depender da cultura, da linguagem, nós vamos ter diferentes metodologias para proteger a cabeça. E aí entramos no ponto número 1, antes de falarmos de como proteger o centro da testa e também o umbigo. Não permita que ninguém desautorizado fique passando a mão sobre a sua cabeça, fique com a mão sobre a sua cabeça, porque a sua cabeça, tomando essa linguagem, o seu ori, é o ponto de conexão com o próprio espiritual, com a consciência cósmica absoluta, e uma das maneiras de se consagrar uma pessoa, uma das maneiras de se lhe impor propriamente, ou lhe propor, ou lhe colocar uma bênção, ou mesmo uma maldição, é lhe colocando a mão sobre a cabeça. Então não permita que ninguém coloque a mão sobre a sua cabeça, a não ser em momentos especiais,
sobre circunstâncias devidamente autorizadas e em momentos ritualísticos, circunstâncias ritualísticas necessárias. Pelo contrário, todas as vezes que você tiver que entrar em alguma atividade mística, esotérica ou mesmo em meditação, se lhe for possível, sim, tenha por sobre a sua cabeça também alguma coisa protegendo. Você pode comprar um kippah, você pode comprar um taquiá, você pode comprar um turbante, enfim, um pano mesmo um lenço que você coloque sobre a sua cabeça quando você for adentrar num cemitério. Nós recentemente que estivemos, não por coisas negativas, né? É importante explicar que algumas pessoas ficaram assustadas, mas quando fomos falar do Bezerra de Menezes, que é um grande espírito de luz, quando aproveitamos o ensejo e fomos falar sobre o Timaya, também visitamos o Timaya, mas nós estávamos devidamente protegidos em todos esses 3 centros psíquicos. E isso também é interessante que você tenha, proteja os seus centros psíquicos. Então você pode adquirir algum desses instrumentos ritualísticos e os utilizar como um ponto de proteção. Todas as vezes que você for entrar num trabalho espiritual, em alguma egrégora que você desconheça, enfim, você pode fazer isso. Agora, se você absolutamente não pode, por questões de trabalho, de não chamar excessivamente a atenção e etc., você pode utilizar algo mais discreto. Você pode, por exemplo, molhar o alto da sua cabeça com água fluidificada. Já ensinamos aqui como você mantralizar, mentalizar, magnetizar uma água. Então você magnetiza rapidamente aquela água e molha o topo da sua cabeça, proferindo palavras, mantras, orações de proteção. É uma metodologia, ou pode também utilizar um pequeno papel branco que você também vai molhar numa água previamente magnetizada, vai colocar sobre a sua cabeça, ainda que minúsculo, como um símbolo de proteção, não como simpatia, mas como um elemento catalisador que envia de forma consciente e subliminar a sua mente e a sua psicosfera a ideia de proteção. Então é proteger a cabeça, não deixar que ninguém coloque a mão. Outro elemento é o centro da testa. Nós falamos sobre isso quando falamos sobre telepatia, da transmissão oculta de pensamento, ou seja, também o centro aqui entre os 2 olhos é um importante, representa um importante ponto psíquico e astral. Então, na medida em que você tiver que se proteger, também molhe isto com água fluidificada que você mesmo pode preparar rapidamente. Também faça isto, né? Se você tiver que entrar em algum cemitério, em alguma coisa um pouco mais pesada, um pouco mais difícil, num velório, ou entrar numa discussão, enfim, ou mesmo num processo de meditativo de conexão astral mais densa, em reuniões de desobsessão, enfim, coisas semelhantes, ou em contato com entes um tanto quanto mais trevosos, você também pode colocar um papel branco aqui simbolizando esta proteção. Algumas tradições e pessoas utilizam cristais. Se você tem afinidade com isto, se você considera isto ali oportuno para a sua circunstância pessoal, também você pode utilizar cristais no centro da sua testa. E mesmo proteger com o seu dedo. Você vai colocar o seu dedo ou os 3 dedos e vai ali traçar símbolos de proteção, fazendo um decreto de bloqueio. Já no que tange ao próprio umbigo, que também é uma das questões muito importantes e em voga, é o seguinte: você pode, e é algo até mais fácil, porque o umbigo fica escondido, né, por detrás da roupa. Então você pode também fechar o seu centro psíquico na altura do umbigo, no plexo solar, utilizando-se de instrumentos específicos. Não recomendamos que você use band-aid, esparadrapo direta e isoladamente. Coloque, por exemplo, uma folha, né, que vai servir como elemento filtrante e ao mesmo tempo bloqueador. Você pode escolher uma folha, pode escolher uma pétala de flor, de rosa ou de quaisquer outros tipos de flor com a qual você tenha afinidade. Você vai colocar entre o elemento isolante, o band-aid ou mesmo ali o esparadrapo, qualquer coisa que não prejudique a sensibilidade da sua pele, e vai colocar no seu umbigo. Você pode colocar pequeninos cristais também. O ideal é que você sempre tenha o bom senso e a razoabilidade para que estes elementos não prejudiquem excessivamente a sua própria pele. Então, o elemento central de proteção desses 3 centros psíquicos é o alto da cabeça, o centro da testa e também o umbigo. É você ter um elemento simbólico externo e uma afirmação, um decreto pensênico específico.
Curta este nosso vídeo, deixe aqui os seus comentários, sou um apoiador, uma apoiadora deste canal, se você assistiu até o final. Voltaremos a estes temas futuramente. Paz profunda.